Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Na mensagem de hoje, quero poder ajudar vocês a enxergar melhor. Aí você deve estar pensando, não estou cego, nem uso óculos. Por que esse pastor doido quer me ajudar a enxergar melhor? Quero sim ajudar vocês a enxergar melhor, mas enxergar com a sua visão espiritual. Aquela visão que você não enxerga com os olhos naturais, mas sim com os olhos do Espírito. Salmos capítulo 119, versículo 18. Abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. O que significa ter uma visão espiritual? Ter visão espiritual significa ver além do que os olhos humanos conseguem enxergar. É ver o poder de Deus e não as circunstâncias que nos envolvem. Essa clareza diante de todas as situações da vida pode ser aperfeiçoada através do conhecimento que adquirimos da palavra de Deus e da nossa caminhada na fé e na comunhão com o Espírito Santo. Essa comunhão só depende de nós, não depende de ninguém, depende de nós. Quanto mais buscamos a presença de Deus, quanto mais buscamos aprender de Deus, mais Deus vai nos dando, mais Ele vai nos mostrando. Pergunto a vocês, vocês querem ter uma visão espiritual ou uma cegueira espiritual? Ah, pastor, não sei qual a diferença. Como vou saber o que eu quero? Então deixa eu tentar explicar para vocês a diferença. Ter uma visão somente das coisas do mundo é ser cego espiritualmente falando, porque a pessoa que só quer ver as coisas da forma do mundo e com os olhos dela, não vai poder colocar a sua fé em ação, não vai poder enxergar com os olhos de Deus, com os olhos da fé. A pessoa que é cega espiritual, ela só enxerga o que ela quer ver. Ela não consegue ver com os olhos da fé. Por exemplo, uma pessoa recebe uma notícia ruim. Uma notícia que ela está com um problema sério de saúde. E essa notícia abala ela totalmente. Se ela fosse uma pessoa que tivesse uma visão espiritual, ela simplesmente iria dizer: o meu Deus é maior que essa doença e eu já consigo enxergar a minha cura. Para ficar mais claro, a pessoa que é cega espiritual enxerga os problemas e também o tamanho deles. A pessoa que tem visão espiritual, ela enxerga o milagre e o tamanho do Deus que ela serve. Deu para vocês entenderem? Espero que tenha ficado claro para vocês a diferença. Mas quero falar também sobre visão. Nós acabamos de ver sobre a cegueira. Agora quero falar sobre visão. O que é uma visão? Visão é alguma coisa vista em sonho ou em estado de êxtase, usado por Deus para comunicar uma mensagem a alguém. Muitos profetas nos tempos bíblicos tiveram visões divinas que foram registradas nas Escrituras. Eu quero ver duas delas com vocês. Daniel capítulo 2, versículo 19. Naquela noite, Daniel teve uma visão, e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus. Quer ver outro exemplo? Na Bíblia, o livro de Naum começa com uma visão. Naum capítulo 1, versículo 1. Esta é a mensagem a respeito de Nínive, que Deus, por meio de uma visão, deu a Naum, que era da cidade de Elcos. Esses dois versículos nos mostram que Deus fala com os homens através de visões. Mas cuidado, a visão também pode ser uma espécie de magia ou ilusionismo, uma coisa enganosa, pela qual se busca conhecer coisas futuras e obter conhecimentos ocultos. Tem que ter muito cuidado com isso. Lamentações de Jeremias capítulo 2, versículo 14. Vamos ver esse exemplo. As visões dos seus profetas eram falsas e inúteis. Elas não expuseram o seu pecado para evitar o seu cativeiro. As mensagens que eles lhe deram eram falsas e enganosas. Visões falsas e inúteis
podem ocorrer para poder enganar também as pessoas, para poder enganar os escolhidos de Deus. Isso já acontecia e ainda acontece. Um outro exemplo de visão enganosa está em Ezequiel, capítulo 13, versículos 16 e 17. Os profetas de Israel, que profetizaram sobre Jerusalém e tiveram visões de paz para ela, quando não havia paz. Palavra do soberano Senhor. Agora, filho do homem, vire o rosto contra as filhas do seu povo, que profetizam pela sua própria imaginação. Profetize contra elas. Será que existem pessoas assim nos dias de hoje? Claro que sim. Claro que existem. Vemos muitas pessoas e até pastores dizendo ser profetas e apontando o dedo falsamente e falando algo da vida da pessoa que não aconteceu e nem vai acontecer. Cuidado com falsas visões. Cuidado com falsos profetas, homens que dizem ser de Deus e começam a falar coisas e acabam amaldiçoando a sua vida. Você tem que amarrar e repreender palavras que não estejam de acordo com a palavra de Deus. Fique atento para isso. No Evangelho de João, capítulo 9, encontramos uma interessante história sobre a essência da visão espiritual e a resolução do problema da cegueira espiritual. Ela ensina-nos que tudo gira em torno de conhecermos quem Jesus é e crermos nele. Essa passagem narra um episódio na qual Jesus curou um cego de nascença. Naquela época, era completamente desconhecido que alguma vez um adulto que nunca tivesse enxergado antes pudesse ver. Nunca existiu isso naquela época. Isso deveria ter maravilhado a todos, porque era uma forte evidência de que ele era o Filho de Deus. Mas os mais religiosos daquele tempo não queriam enxergar essa verdade. Os fariseus não enxergavam isso. João capítulo 9, versículos do 32 ao 34. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Aqui vemos o contraste entre a atitude de um homem que nasceu totalmente cego, mas conseguia ver quem Jesus realmente era, e a atitude dos líderes religiosos do povo, que afirmavam ver e conhecer tudo, mas não enxergavam que Jesus era o Salvador enviado por Deus. O homem, mesmo sendo cego, podia enxergar a verdade. A visão dele era mais clara do que os que enxergavam de verdade. Ter visão espiritual é você enxergar Jesus mesmo não o vendo. Tem pessoas que precisam ver para crer, que foi o caso de Tomé. Outras, mesmo vendo, não creem. E aqueles que recebem Jesus em sua vida têm a certeza de que, mesmo não podendo o ver, sabem que ele existe. Quando você passa a acreditar que Jesus existe de verdade, milagres extraordinários acontecem em sua vida. O cego de nascença não via Jesus, mas acreditava que ele era o Filho de Deus e ele foi curado. Todo aquele que acredita e confia precisa ter Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Visão espiritual pode ser uma coisa que você acha que nunca vai ter. Mas se você se aproximar de Jesus, começar a andar em seus mandamentos, fizer o que lhe agrada, pode ter certeza de uma coisa: sua visão começará a ser outra. Você começará a enxergar com os olhos da fé e a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar para melhor. Sabe por quê? Porque você vai começar a enxergar com os olhos da fé. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, estamos aqui na sua presença. Estamos aqui pedindo ao Senhor uma visão. Mas não uma visão qualquer. Nós queremos uma visão diferente, Senhor. Uma visão em que possamos enxergar mais com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Não queremos ser aqueles crentes que só demonstram ter fé quando vemos alguma coisa acontecer com os nossos olhos físicos. Queremos ver com os nossos olhos espirituais e acreditar que tudo vai acontecer de verdade em nossa vida. Sabemos que a nossa batalha não é física. As nossas batalhas são espirituais. Por isso, Senhor, precisamos enxergar também com os olhos espirituais. Abre, Senhor,
Abre a visão de cada pessoa que está aqui orando agora, nesse momento comigo. Abre os olhos espirituais dessas pessoas para que elas possam enxergar o exército que está em volta delas, para que elas possam enxergar que não há barreiras e não há limites para o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, vá com o teu poder agora na casa de cada pessoa que está orando comigo e mostre para ela, Senhor, que somente o Senhor é Deus e que não há outro Deus além de ti. Abra o campo de visão dela, Senhor. Abra a mente dessas pessoas para que elas possam enxergar verdadeiramente com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Se elas estiverem passando por algum problema sério, algum problema de saúde, financeiro ou familiar, que elas possam enxergar agora a solução para esses problemas. Que o Senhor possa colocar no coração delas como elas vão resolver esses problemas. Seja um problema de saúde, físico, mental, financeiro, familiar, seja qual for o problema. Eu peço ao Senhor, abre os olhos espirituais dessas pessoas. Pai, te agradeço desde já, Senhor, porque eu sei que o Senhor é um Deus que zela pela sua palavra e que essa palavra que foi pregada hoje vai se cumprir na vida de muitas pessoas. Que muitas pessoas agora, os olhos delas estão sendo abertos e elas vão poder enxergar a solução para os problemas delas. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nos tem pregado, por tudo aquilo que nos tem falado, pelas tuas mensagens nesse canal. Que o Senhor possa me usar mais e mais e mais para poder abençoar a vida do teu povo. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam também ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.